A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Prefeitos brasileiros se mobilizaram para dar continuidade à luta pela redistribuição dos royalties do petróleo. O debate foi tema de um painel durante a realização da 15ª Marcha Brasília. O segundo dia de programação da marcha foi iniciado com a reunião sobre a redistribuição dos royalties do petróleo e o papel dos municípios para garantir essa conquista. O debate, iniciado pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, contou com a presença de centenas de prefeitos brasileiros e com a participação de autoridades envolvidas com a causa. Entre elas, o senador Wellington Dias, relator da proposta dos royalties aprovada no Senado. A presidente da Apresse acompanhou o debate e participou da mesa de discussão. O senador Wellington Dias reconheceu que busca o apoio dos prefeitos para que o projeto de redistribuição do petróleo seja aprovado na Câmara dos Deputados e garantiu que não quer estabelecer nenhum confronto com a presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, o projeto em tramitação não prevê quebra de contratos e sim busca estabelecer uma nova regra que garanta a partilha correta para cada município. A proposta, já aprovada no Senado, permite que os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo continuem a receber o mesmo valor recebido em 2011 e que os demais estados sejam beneficiados com a nova regra de distribuição. Todo o bem encontrado no mar pertence à União. A ideia é que pudesse ter uma distribuição justa para todo o Brasil. Então, veja, a partir dessa premissa, foi feita uma distribuição em que Rio e Espírito Santo, que na verdade não são estados produtores, são estados confrontantes. Rio e Espírito Santo recebem, pela nova proposta, o que receberam no ano anterior. Esse é o patamar mínimo. E a partir daí tem uma nova regra. Então veja, o que eu vim aqui hoje colocar é que, na minha visão, não há incoerência entre o que está lá no Congresso para o que a presidente defendeu ontem aqui. Primeiro, não há nenhuma regra de quebra de contrato em nenhuma proposta que está na Câmara ou no Senado. Segundo, não há risco de desequilíbrio do Rio e do Espírito Santo, porque garantem a esses o recebimento daquilo que já vinham recebendo e a mudança é para frente, do jeito que a presidente defendeu ontem aqui. Terceiro, nós temos uma situação em que, na verdade, você tem uma regra justa, onde é distribuído royalty e participação especial proporcional à população e inversamente proporcional à renda. Ou seja, quanto mais pobre é o município, quanto mais pobre é o estado, mais pesa cada um da sua população. Na prática, este ano, nós vamos ter a divisão de mais ou menos 30 bilhões de reais. Os estados e os municípios receberiam aproximadamente 8 bilhões e meio no primeiro ano. O restante ficariam com os estados confrontantes e com a União. Mas a partir daí a regra passa a ser outra. Então eu acredito que o melhor caminho é hoje garantir as condições de votar na Câmara. Acredito que a própria presidente Dilma, que autorizou membros do seu governo a negociar, por exemplo, a União ficava antes com 30% de todo o royalties, passa a ficar com 20%. A União ficava com 50% da participação especial, passou a ficar com 46%. Isso foi com autorização da presidente para poder viabilizar essa proposta de entendimento que garantisse no mínimo 8 bilhões no primeiro ano. Por quê? Porque 8 bilhões era o número que o conjunto dos estados e municípios desejavam para poder ter um acordo. Então nós temos uma maioria lá, são as bancadas de 24 estados, de um lado, a bancada de 2 estados do outro, e mais São Paulo, que tem uma divisão dentro da sua bancada. Na minha opinião, tem condições de votar e de aprovar essa proposta. E o senhor acredita ser eficiente essa proposta do presidente Zielkowski em mobilizar os prefeitos para que eles pressionem a Câmara a votar? Com certeza, foi essa pressão que permitiu a votação no Senado. É essa pressão que vai permitir a votação na Câmara. Em seguida, os municípios foram nivelados mais uma vez sobre a pauta municipalista e a forma com que ela deve ser defendida. A pauta inclui demandas como redistribuição dos royalties, maior responsabilidade na votação dos pisos, reajustes orçamentários às prefeituras, entre outras demandas.
Se conseguir aprovar os royalties, contribui na pauta, são bilhões que vão chegar nos municípios imediatamente. Se os restos a pagar, que nós mostramos, o governo, pela pressão, resolver pagar, como já anunciou uma parte, 1 bilhão, vai pagar aquele 1 bilhão, aquela parte que tem ali que pode afetar os municípios. Agora a questão das creches, vão ajudar mais ou não, aí tem que continuar. Então a pauta é a pauta, alguma coisa se realiza, às vezes nenhuma se realiza no momento, daqui a pouco ela se realiza, tudo é um processo, nada se resolve na marcha diretamente. Na marcha tem alguns anúncios que beneficiam. Ontem a presidenta anunciou uma retroescavadeira para cada município de 50 mil habitantes, 1.300 patrolas, máquina moto-niveladora, 1 bilhão de restos a pagar, recuperou um pouco do valor da merenda da creche, passou para R$1. Quer dizer, são vários anúncios. Agora, a pauta mais pesada, a reforma tributária, a questão do endividamento presidenciário, isso é uma coisa que vai delongar muitos anos ainda, o tempo de debate, né? Mas nós temos que continuar nessa luta. Então a pauta é essa e eu acho que a marcha atinge mais uma vez seus objetivos.